Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. No vídeo de hoje vamos falar sobre novamente o LOAS ou BPC ou pensão continuada. Por que, Verusa, você vai falar isso de novo? Gente, informações nunca é demais, não é mesmo? E atendendo um pedido de um senhor que deixou aqui no comentário em meus vídeos, o senhor, no nome do canal dele é Carlos Alberto dos Santos, mas deve ser Carlos Alberto dos Santos. Ele, além de deixar o seu comentário, ele me pediu para que eu falasse mais sobre o LOAS. E isso para mim é uma honra, ter que atender a um público, ter que atender uma pessoa ou dar informações para que as pessoas fiquem por dentro da notícia. Para mim é um imenso prazer, é uma gratidão muito grande, tá bom, gente? Muito obrigado por estar aqui e lembrando que está na descrição o link do site para que vocês possam ler com calma e ficar bem mais informado, tá bom? Então vamos lá. O BPC. O BPC do INSS deve sofrer alterações com a reforma da Previdência. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que os beneficiários do Bolsa Família, mas de 60 anos, recebem em média 130 por mês e serão beneficiados pela regra proposta na reforma do pagamento de R$ 400 por mês a partir desta idade. Questionado sobre a perda da renda para quem tem entre 65 e 70 anos, a idade mínima a partir do qual será pago um salário mínimo no benefício de prestação continuada, se a proposta do governo for aprovada. Ele declarou que a ideia é não fragilizar o regime de contribuição, ou seja, desestimular as contribuições por parte dos trabalhadores. Abre aspas. Isso precisa ficar claro para a sociedade. Hoje, não há nitidez entre o que é assistência ou previdência. Metade da força de trabalho não contribui para a previdência e terá de ser ajudada com 65 anos. Temos de ajudar em um pacto moral, mas não podemos ajudar a fragilizar o sistema atributivo, desestimulando contribuições, fecha aspas, declarou ele. As regras. O BPC está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo vigente. Pela proposta da reforma, apresentada ao Legislativo pelo presidente Jair Bolsonaro, permanece a exigência de que o beneficiário tenha renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo e determina também que tenha patrimônio inferior a 98 mil, que é equivalente a uma casa da Minha Casa e Minha Vida. Deficiência. Para as pessoas com deficiência, o governo não propôs alterar a regra. Ele continuar tendo direito ao benefício de um salário mínimo sem limite de idade. A proposta da reforma da Previdência Social do governo, entregue ao Congresso no dia 20, determina que o idoso sem meios de se sustentar terão que aguardar até 70 anos para receber integralmente o benefício de prestação continuada, o LOAS. Atualmente, o benefício no valor de um salário mínimo
é pago mensalmente a pessoas com deficiências e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meio de se sustentar nem de ter auxílio da família. A proposta da reforma da Previdência de Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados, o governo propõe um pagamento de valor menor que 400 a partir dos 60 anos de idade. Se esse idoso não tiver tempo mínimo de contribuição para se aposentar pelo regime geral, ao atingir 65 anos, ele continuará recebendo 400 até completar os 70. A partir dos 70 anos, passará a receber um salário mínimo. Abre aspas. Se ele conseguir se aposentar e sair da assistência e vai para a Previdência. Se não, aos 70 anos, passa a ganhar o salário mínimo, afirmou o secretário da Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. O secretário explicou que o valor de R$ 400 estará inexo à inflação, ou seja, será reajustada pela inflação do ano vigente. Tá bom, pessoal? Mas para que vocês possam entender melhor, vou colocar aqui no vídeo a seguir, para que vocês entendam passo a passo o que irá acontecer a partir dos 60 anos, se esta reforma for realmente aprovada pelos deputados e pelo Senado. Tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração, que a paz do Senhor esteja com vocês. Um abração para o senhor Carlos Alberto dos Santos. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por deixar o seu pedido para que eu falasse sobre o LOAS. E veja o vídeo seguir. E muito obrigado por tudo, que a paz de Jesus esteja com todos. Tchau. Que eu vou mostrar que é uma versão um pouco resumida do que foi apresentado pela equipe econômica. Então, pela proposta, o trabalhador que tiver alcançado ali as condições para aposentadoria, que são a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e os 20 anos de contribuição que está aqui, esse trabalhador ele só tem direito a receber 60% da média de todas as contribuições que ele fez ao longo da sua vida. Então, ele começa aí, ele começa com 60%, embora já tenha todas as condições. Daí em diante, ele vai ter que ter mais tempo para receber o restante. A cada ano que ele tiver contribuído a mais, ele vai receber 2 pontos percentuais a mais daquilo que é a média da sua contribuição. Então, se ele contribuiu 21 anos, ele vai receber 62%, 22 anos, 64%, e assim por diante. Com 25 anos de contribuição, é que ele vai receber 70% da aposentadoria. Aí, se ele quiser 80%, ele vai ter que contribuir por 30 anos. 90% com 35 anos. E só quando ele contribui realmente por 40 anos é que ele vai ter direito aos 100% daquilo que é a média das suas totais contribuições durante toda a vida, o que vai atingir, portanto, 40 anos de trabalho, no mínimo 40 anos de contribuição para chegar aí. Agora, se esses 60% forem inferiores ao salário mínimo, como é que fica? Bom, nesse caso, o governo garante o pagamento do salário mínimo, né? Porque a regra nova prevê que aposentadorias não poderão ser um valor inferior ao valor do salário mínimo. Mas aí, para chegar, para o trabalhador contribuinte receber um valor acima do salário mínimo, ele vai ter descontribuído com valores muito maiores durante toda a vida, porque 100%, né, ele só vai conseguir atingir, para ele chegar, por exemplo, a uma contribuição de R$1.000, a média, nessa base aqui, a média de salários dele vai ter que ser, de contribuições, vai ter que ser acima de R$1.600. Então, é uma conta que não é simples. No fim, ele vai sempre receber a menos do que seria a média das suas contribuições aí ao longo desse período todo. Certo, Antônio. Não é
uma coisa fácil chegar a receber uma aposentadoria de 2 salários mínimos para um contribuinte que, ao longo desse tempo todo, não alcançou, muitas vezes, uma contribuição grande. Se é uma empregada doméstica, um trabalhador braçal, normalmente eles contribuem com, no máximo, o salário mínimo. Então, ótimo. E o governo, então, vai ter muita coisa para negociar, né? Essa proposta, ela tem um ponto ainda um pouco mais delicado, porque ela tira as regras da Previdência da Constituição. Esse é um dos pontos mais difíceis de negociação aqui no Congresso. Fazendo isso, tirando da Constituição as regras da Previdência, a estrutura básica da Previdência, facilita muito mais qualquer mudança. E isso muitos parlamentares já têm demonstrado que isso é difícil. Facilita qualquer mudança, não, ao contrário, simplifica qualquer mudança. Não, para o governo fazer uma mudança futura na presidência, basta apresentar uma proposta, por exemplo, um projeto de lei. E aí mas isso não é fácil, né? Então, dos outros pontos polêmicos também é a questão da capitalização, da transformação da Previdência, como é hoje, né, em uma Previdência de capitalização, onde cada um contribui para a sua própria aposentadoria. Essa proposta, esse ponto, ele surge no projeto do presidente Bolsonaro como optativo, mas quem conhece a história da Previdência e do trabalho no Brasil sabe que esse optativo acaba virando obrigatório. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o FGTS, que lá em 1967 surgiu como optativo, mas virou obrigatório. E por quê? Porque ninguém conseguia emprego se não optasse pelo fundo, que naquela época a alternativa era a estabilidade no emprego. Então, realmente vai ser uma negociação e tanto, né? Vai ser uma negociação e tanto. O governo